O Bolsonaro, ele já anunciou a volta dele para o Brasil, hein? A última data marcada, porque ele marcou a data outras vezes, né? É dia 30, quinta-feira. Diz que já até comprou a passagem. Aquela conversa mole, né? Você acha que o Bolsonaro vai no site emitir passagem para ele? Tá maluco? Enfim, dizem que dessa vez o Bolsonaro vem mesmo e por uma razão muito simples. Ele estaria sendo pressionado a fazer isso, estaria sendo pressionado a voltar para o Brasil logo de uma vez. Vamos lá, Bolsonaro no Brasil. Quantas vezes essa vinda dele já foi anunciada, né? Nos Estados Unidos, desde o fim de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou que voltará ao Brasil no dia 30 de março, em meio ao escândalo sobre as joias que recebeu da Arábia Saudita, as quais devolveu nesta sexta-feira. Isso aí que você está vendo é a France Press, tá? É interessante porque esse texto aí que você está ouvindo em português, ele é traduzido e é assim que o mundo sabe dessas coisas, entendeu? É reproduzido em tudo quanto é jornal aí, em tudo quanto é língua. Ordem do Tribunal de Contas da União. Em uma entrevista à Record TV na Flórida, o ex-mandatário de extrema-direita afirmou que vai trabalhar pelo Partido Liberal, andar pelo Brasil e fazer política. O PL informou nas redes sociais que Bolsonaro desembarca em Brasília na próxima quinta-feira às 7h30 da manhã. O ex-presidente se instalou nos Estados Unidos no final de dezembro. Deram dia e horário, hein? Antes era em 72 horas, daqui 72 horas. Antes de Luiz Inácio Lula da Silva tomar posse em 1º de janeiro, após vencer as eleições de outubro. Tá, então o papo aí é esse, né? Ah, por que você vai para o Brasil? Eu vou para o Brasil para, como é que é? Andar pelo país, ajudar o meu partido, não é isso? Hein? E fazer política. Era isso que estava no texto. Tá. Aí o Josias, que é comentarista lá do UOL, mas também é pura, bastante informação, tem muita coisa que a gente acaba sabendo primeiro pelo Josias. Ele diz que o entorno do Bolsonaro está cheio de gente pressionando ele. Volta para o Brasil, cara, volta para o Brasil, vamos ver. Vem, Josias. Ele fixou esse prazo, né? Diz que no dia 30 vai estar de volta no Brasil. Previu que vai embarcar lá no dia 29. Aí, quando ele diz que já comprou a passagem, isso é uma licenciosidade verbal, né? Porque, na verdade, ele não compra nada. Quem comprou foi o PL com o dinheiro do contribuinte brasileiro. O Bolsonaro... É importante destacar isso, né? Bolsonaro comprou passagem é sacanagem. Comprar passagem é muito classe média, gente. Vocês estão pensando pequeno. Não paga nada do próprio bolso, né? Embora ele deixe no ar a hipótese de mudar de ideia, os dirigentes do PL, ex-ministros do Bolsonaro, estão sustentando que dessa vez a conversa é séria. Os aliados do Bolsonaro estão, inclusive, pressionando ele para voltar. Eles sustentam que o momento é agora favorável para o retorno do Bolsonaro. Mencionam os tropeços do Lula, no caso do PCC, mencionam a demora do governo em expor os seus projetos econômicos e acham que é hora do Bolsonaro voltar. Tá. Eu não sei como é que é essa avaliação aí. Se você disser que é um momento assim meio que de desencanto com o governo Lula, eu posso te dizer que talvez, até dentro da própria esquerdalha, da nossa querida esquerdalha. Você acha que quando eu olho os índices de desmatamento do mês de fevereiro eu fico satisfeito? Não fico. Então a leitura dos caras aí é essa. Tá todo mundo meio insatisfeito com o Lula, volta agora, que agora é o momento para você. Saúde. Sofia, vamos lá. O Bolsonaro, ele tem esses aliados pressionando e ele está com um problema aí com os aliados dele, porque estão dando muita atenção para Michele. Veja você, o presidente do partido do Bolsonaro, já mostrei isso outras vezes, Valdemar Costa Neto. Quem que ele quer que seja candidato a presidente lá em 2026, no lugar do Bolsonaro? O Zema é um candidato forte para daqui a 4 anos, Zema, assim como acho que o Tarcísio pode ser um candidato fortíssimo. Mas quando o senhor fala 4 anos do Zema, é presidência da República? Presidência da República. Pelo PL? Pelo PL. Agora, por quê? Se o Bolsonaro não quiser ser candidato, o Bolsonaro, presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Se não for candidato, nós temos também a Michele. Temos também a Michele se revelou. No lançamento do Bolsonaro lá no Maracanã, ela se revelou. Foi uma surpresa para todos nós. Muito bem. A partir dali, ele defende a candidatura dela com muita ênfase nessa entrevista e em muitas outras oportunidades, dizendo que Michele carrega a simpatia, mas não a antipatia
por Jair. Então ela não teria a rejeição acumulada pelo Jair Bolsonaro ao longo do seu mandato. Aí tem um problema porque quando a gente vai olhar para as fofocas, a gente vai ver um Bolsonaro revoltadíssimo com esse espaço que a Michelle está ganhando no partido. E, para além dessa revolta, uma briga familiar que antecede esses fatos. Antes do mandato acabar, diz que a Michelle nem queria saber mais do Bolsonaro, brigava com os filhos, e aí o que vai aparecendo é uma família violenta e disfuncional, tá? Olha lá, ó. Carlos Bolsonaro deu safanão em Michelle após derrota do pai, diz jornalista. E não é qualquer jornalista, era o Ricardo Noblat, que tantas vezes antecipou informações dessa república. Dormimos no mesmo quarto, ou melhor, não dormimos, diz aquele mesmo Carlos que teria dado um safanão na esposa. Então o cara deu um safanão na esposa do pai e aí foi dormir com o pai. O que será que aconteceu nesse final de mandato, né? Para além disso, né? Olha lá, o próprio Carlos confirmando que dorme com o pai, quer dizer, esse espaço então não é da Michelle, Bolsonaro fica longe dela. Mesmo nos momentos de lazer, né? Você já viu, Sofia, o Bolsonaro com a Michelle no momento de lazer? Falando sério mesmo, eu não vi. É sempre o Bolsonaro ou sozinho ou na companhia de outros homens. Tô lembrando agora de uma lancha que ele tá dançando funk, daí tem umas moças, mas muito mais jovens, assim, que ele. Ou uma moça muito mais jovem. Mas ele com a família, com a esposa e com a filha em lazer, eu nunca vi. Nunca vi. Pois é. Pois é, né, Álvaro? O Bolsonaro, ele tá numa posição que para ele é muito difícil, né? E se é muito difícil para ele, eu fico feliz. Que ele, por um lado, é compreensível que ele não queira voltar para o Brasil, porque ele está respondendo a vários processos aqui, né? Então, é perigoso para ele voltar para cá. Por outro lado, a intenção dele, ele demonstra essa intenção antes ainda do Lula assumir, desde que ele que saiu o resultado das eleições, era de ser o líder da oposição. E ele não vai conseguir ser o líder da oposição estando lá nos Estados Unidos. E quanto mais tempo ele ficar lá, mais ele vai perdendo essa posição. Mais outras pessoas, mais a direita, ela está se degladiando e vai continuar se degladiando entre si para abocanhar a posição dele. Então, e ainda tem a questão de onde ele vai ficar, né? Porque Estados Unidos, ele está lá com visto, agora não é mais um visto diplomático, é um visto de turista, então quanto tempo ele pode ficar lá? A Itália, que era um plano também, já meio que melou. Para onde ele vai? Então, assim, o Bolsonaro, ele realmente ele não tem muito onde ele ficar confortável. O que digo e repito, eu acho isso ótimo. Você sabia que existe um canto da internet em que você pode assistir todo o acervo de documentários do Meteoro a qualquer hora do dia ou da noite? Pois saiba que o Meteoro tá ao vivo o tempo todo. É um vídeo sobre a visão do capitalismo no filme Náufrago, seguido pela maluca biografia de um Olavo de Carvalho. Caiu e morreu. Aí na sequência, sei lá, um vídeo de divulgação científica sobre os efeitos de determinada substância no seu corpo. Meu Deus, vai ser uma loucura, droga! Funciona assim, a TV Meteoro opera ali do lado. Se parece precário, é porque é. E de quando em quando eu entro ali para interagir com o público, para conversar com o chat. E daí é na intimidade. Intimidade e camaradagem que reina na gangue. Gangue de LGBT! Tem vezes que eu vou de pijama. Pra ser sincero, nem sempre é muito alegre esse papo. Às vezes a gente reclama. Mimimi. Às vezes a gente briga. Ai, que rancor. E eu certamente dou mais palpite do que eu deveria, possivelmente passando vergonha e ignorando o certo, que seria sempre dizer: não sou capaz de opinar. Eu tô tentando fazer um comercial sincero, até porque o que eu tô anunciando é isso aí que você tá vendo. Tá uma merda! Você pode colar lá comigo, Meteoro ao vivo o tempo todo. Claro, só se você quiser, mas eu acho que eu ia curtir ter alguma companhia. Valeu!